economia circular, nada se desperdiça, tudo se transforma. Para usar uma máxima antiga aí, né, do cientista e filósofo Lavoisier, né, no mundo tudo se transforma. O Fórum de Líder nesse ano ele está dentro, ele inicia, não esse ano, porque esse é já o segundo fórum que está acontecendo esse ano, né? Mas ele, a partir de agora, nós pelo menos nos próximos 3 ou 4 encontros, nós vamos procurar trabalhar exatamente esse tema, eu estava falando sobre isso, né? Oportunidades e tendências para o setor da reciclagem e gestão de resíduos pós-consumo. A gente vai trazer aqui alguns cases, algumas empresas, algumas pessoas, lideranças que estão também trabalhando dentro desse conceito de economia popular, que também é uma coisa que está surgindo como novo. Nós vamos também trazer assim pessoas que possam falar sobre as mudanças que estão ocorrendo na legislação aos poucos, né? Agora recentemente teve um decreto aí, não sei se é decreto o termo, Fabiana, mas é um programa do governo, Recicla Mais, que o governo lançou, que também traz algumas nuances e algumas coisas que possam impactar no nosso setor. Esse é o que nós vamos discutir um pouco, esse cenário do Brasil e dentro desse contexto de economia circular, para que a gente possa, as nossas lideranças possam se posicionar e se preparar para esses novos tempos, né? Eu queria primeiro registrar aqui a presença das nossas lideranças todas, sejam bem-vindos, né? Aqui presentes, Fabiana, estão as diretorias das nossas quase 40 cooperativas. Também convidamos cooperativas que participam agora desse novo programa que a Braskem está trabalhando e que a Mãos Verdes está mediando, que é de compra direta. Eu não me lembro como é que é o nome, mas que o Vitor está tocando esse assunto, né? A gente convidou também. CPC ou PCB, PSDB? Não, PCP. É isso. E também queria registrar a presença do Comando Nacional da Braskem, que nesse ano também é uma novidade. Nós vamos, os fóruns vão ser construídos juntos agora, né? Nós estamos aqui com a Flávia e com a Gabi, não sei se tem mais alguém, né? E esse primeiro encontro a gente preparou junto, né? E a partir de agora, o Fórum de Líderes ele vai ser trabalhado a duas mãos, né? A Mãos Verdes e a Coordenação Nacional do Ser Mais vai trabalhar junto com a gente. É uma boa ideia para que a gente possa aproximar mais a Braskem e a direção da Braskem junto a vocês, as lideranças que estão aqui na ponta do nosso processo. Bom, e fazer dar umas boas-vindas especial à Fabiana Quiroga, que é diretora de Economia Circular da Braskem, e que vai tratar esse tema, economia circular, sobretudo como é que isso se traduz, essa é a nossa curiosidade, Fabiana, nos projetos futuros e presentes da Braskem, né? Estamos curiosos para entender, a Braskem é uma empresa extremamente importante, né, nesse tema, nesse setor, então, cujo impacto de tudo que ela faz impacta diretamente nas cooperativas, então nós estamos realmente, achamos que seria muito importante começar esse debate sobre oportunidades e tendências com a Braskem e conversando um pouco contigo. Então, seja bem-vindo, Fabiana Quiroga. A gente tem essa dinâmica de que tu se sinta bem à vontade para comentar, falar um pouco o tempo que tu precisar, né? A gente procura o fórum trabalhar no máximo em 1h30, né? Porque senão o pessoal também começa a sair. Ninguém aguenta, né? Não é isso, é que começa a sair, o pessoal está no meio do trabalho. Às vezes tem lideranças que param o caminhão para participar do fórum, liga o celular e começa a trabalhar. Nós já tivemos fórum onde tinha gente carregando material dentro da cooperativa e, ao mesmo tempo, ouvindo e participando do encontro. Então, para não sobrecarregar, a gente procura ficar dentro de 1h30. Mas entre essa 1h30, a gente calibra entre a tua fala e essa conversa livre aí com todo mundo.
Tá? Eu até pediria, Fabiana, antes de iniciar, tu fala um pouquinho da tua trajetória nesse assunto, né? Eu acho que é importante para o grupo. E depois, na hora das apresentações, cada um vai se apresentar para conversar contigo, para tu saber quem é, de onde tá vindo o tema, o comentário, uma pergunta. Então, Tá bom. Fabiana, Flávia, tu queria comentar alguma coisa nessa abertura? Não, vamos deixar aí o tempo todo para aproveitar a presença da Fabi com a gente aqui. Tá bom. Então, Fabiana, contigo a bola agora. Bom, gente, então, assim, bom dia. Um prazer estar aqui para falar com vocês. Eu trouxe alguns slides, mas o meu objetivo mesmo é que a gente tenha uma interação, um bate-papo, uma conversa, acho que é uma troca, né? Eu tenho aqui algumas coisas para compartilhar, mas vocês têm muita coisa que compartilhar também, né? E essa troca dos desafios que vocês vivem no dia a dia, a gente tem acompanhado, né, um pouco e buscado avançar na parceria com vocês, nessa aproximação com o negócio, com o objetivo, de fato, que seja algo positivo, tanto no desenvolvimento de todo o trabalho, que é incrível que vocês fazem, e há anos, né? Como o momento que a gente está vivendo de valorização do reciclado, de uma mudança, né, de uma visão sobre o reciclado. Então, assim, é um prazer estar aqui, eu queria muito que vocês participem, façam perguntas, que a gente tenha aí um bate-papo. Então, para começar a falar um pouco, né, da minha história, ela é até um pouco diferente do que a gente costuma ver, né, numa posição de negócio que eu estou hoje. Então, eu sou advogada de formação, eu trabalhei muitos anos dentro da Braskem em várias áreas, né, do direito, né, advogando, depois sendo coordenadora jurídica, gerente jurídica. E há 5 anos eu resolvi mudar minha carreira, né, olhando muito essa questão de propósito, né? Durante anos, dentro da própria Braskem, essa questão da reciclagem era muito visto como uma questão social, né? A gente apoia o Ser Mais, tem esse programa há muitos anos, mas não era visto, de fato, como um negócio, né? Como a Braskem, ela produz as resinas que são virgens, durante muitos anos, a nossa visão foi de que aí a nossa, né, como indústria do plástico, como algo que não era, vamos dizer assim, compatível ou fazia sentido o desenvolvimento, porque quanto mais reciclado, menos resina virgem a gente estaria produzindo. E por muitos anos essa foi a visão da Braskem. E eu lá dentro, né, vivendo esses 20 anos que eu estou dentro da Braskem, sempre foi algo que me incomodava, porque afinal de contas, se a gente não tiver o reciclado, infelizmente a gente vai ter o que a gente vive hoje, né, de vários plásticos indo para o meio ambiente. Então, há 5 anos, vai fazer esse ano, eu resolvi mudar completamente a minha carreira, né? Surgiu essa oportunidade dentro da Braskem de desenvolver uma área de negócio pensando na reciclagem. Eu me candidatei, porque ninguém imaginou que alguém, como, né, advogado, fosse querer ir para o negócio, mas era algo que era meu propósito, eu queria, de fato, fazer a diferença, deixar um legado, né, de transformação. E aí tive, né, o grande prazer de receber esse convite, de começar lá atrás, há 5 anos, ainda desenhando o que a gente iria fazer. E aí hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês, né, o avanço, como que a gente está se posicionando, nossos compromissos em relação ao tema, então, assim, muito firmes, né, o investimento que a gente fez na planta de reciclagem, compartilhar como a gente vem avançando. Ainda é uma jornada né, que eu sempre falo, a gente está só começando, tem muito o que fazer, mas acho que é um passo extremamente importante para a valorização e mudança, né, dessa percepção sobre o plástico reciclado. Bom, do meu lado pessoal, eu sou mãe de 2 meninas, eu tenho uma de 22, então eu comecei cedo. O pessoal olha para mim e fala, nossa, você está super bem. Não, é que eu sou nova mesmo, viu, pessoal? E tenho aí uma filha de 22 e uma de 8. A de 22 acabou de se formar, entrando no mercado de trabalho, minha pequena aí
trazendo, né, uma visão que eu adoro dessa nova geração, muito mais consciente. Ela vê resíduo no chão, fica indignada. Esperamos, né, que essa nova geração, de fato, mude essa realidade, né, de destinação inadequada dos resíduos. Então, vou começar aqui minha apresentação. Eu trouxe poucos slides, que era mais, de fato, para a gente, uma primeira parte que eu falar sobre o cenário, alguns dados, né, sobre reciclagem. Então, aqui, vocês sabem, né, vocês estão no dia a dia, o quanto o plástico está presente em praticamente tudo, né, do nosso dia a dia, mas que, infelizmente, né, por conta do gerenciamento inadequado, também, né, da destinação inadequada que tem sido dado, né, aos plásticos, este impacto é um impacto extremamente relevante para o meio ambiente, para a sociedade, e a gente precisa de todo mundo trabalhando juntos. Acho que esse é o grande ponto, né? Vocês que são cooperados, cooperativas, que trabalham, né, em conjunto com um objetivo comum, esse é o caminho que, para a gente resolver um problema tão complexo, a gente precisa juntar os diversos elos em prol desse mesmo objetivo. E aí eu trouxe aqui algumas taxas de reciclagem, né? Então, quando a gente olha o Brasil, e vocês fazem muito parte disso, a gente está falando de uma reciclagem de 23% de tudo que é gerado, de resíduos plásticos que são gerados, né? Que a gente fala que é de curta duração, ou seja, aqueles que até 1 ano de vida a gente é descartado, a gente tem aqui um percentual de 23% no Brasil. Quando a gente olha Estados Unidos, que a gente tem a atividade, mesmo México, a gente está falando de 10%. Né? Então, a gente tem um percentual de reciclagem importante, mas que a gente tem uma oportunidade de aumentar e crescer. E quando a gente olha ali a Alemanha, perto dos 40%, a gente tem aqui quase que dobrar, então tem uma oportunidade de crescimento e aprendendo o que a gente fez, né, até hoje aqui na região. E esse volume, então, a gente está falando de 1.400.000 toneladas. Alguém quer fazer uma? Gente, vocês fiquem à vontade. Se quiser fazer durante, depois, tá? Vocês vão me interrompendo. Aqui são os volumes que a gente está falando, né, de toneladas. Então, a gente está falando de 1.400.000 toneladas de material. Né? E quando... este grande volume hoje, a maior parte passa por cooperativas ou por catadores, né, de materiais recicláveis. A gente está falando de um volume bastante importante. E o grande volume desse material, eles são de embalagens, né, que vocês acompanham aí no dia a dia de vocês. E a gente vê um aumento, a gente faz essa avaliação, né, e esse acompanhamento do índice de reciclagem no Brasil é feito por uma empresa independente e especialista nisso, que chama Maxiquim. A Braskem e a Biplast, né, são as patrocinadoras, vamos dizer assim, né? A gente contrata essa pesquisa para que a gente cada vez mais conheça o mercado, entenda, né, os desafios, entenda os percentuais de reciclagem por material. Então, quando a gente olha aqui de 2019 para 2020, a gente tem aumentado, né, o volume de toneladas de resíduos reciclados. O percentual de reciclagem, ele mantém mais ou menos entre 23% e 24%. Por quê? Porque a gente está aumentando o volume de utilização de plástico, né? E a infraestrutura ainda continua muito semelhante. Por isso que a gente vê um volume maior de coleta e reciclagem, em termos, né, de quantidade, mas em termos de percentual tem bastante volume sendo gerado. E a gente vê, né, e vocês estão aí no dia a dia, acompanham isso até melhor do que os dados aqui coletados, né, o maior volume PET, até pelo seu valor, seguido pelo polietileno, né, de alta, né, as garrafas. Depois a gente tem aqui o PP, né, e
e aí com 16% o de baixa, que seriam os flexíveis, né? Então, a gente tem aqui uma oportunidade de crescimento nas principais resinas que a Braskem produz, que é polietileno e polipropileno, né? Quando a gente compara com PET. Então, aqui acho que é uma grande oportunidade, né, a Braskem entrar de fato nesse mercado e produzir material reciclado com esse objetivo de a gente conseguir mudar esse ponteiro, aumentar esse percentual de reciclagem destes materiais também, como a gente vê aqui um percentual importante de PET hoje, né, já sendo reciclado no país. Quando a gente olha em termos de empregos, teve uma redução, né, aqui de 19 para 20, e uma redução também de empresas recicladoras. Mas em termos de faturamento, acabou trazendo um crescimento, né? O que a nossa leitura aqui foi de que, enfim, as empresas recicladoras acabaram tendo mais eficiência, vamos dizer assim, no seu processo, gerando mais renda, mas tendo aí, né, uma redução de número de pessoas que trabalham. Em termos de dados, esse aqui é um último slide, depois eu passo a falar, né, de como a Braskem está vendo esse mercado e como a gente está atuando, mas que é bem interessante mostrar, né, o quão desafiador... Opa, não sei como que eu tiro essa parte de cima aqui, mas assim, acho que então está dando para vocês verem. O quanto é desafiador e complexo, né, o nosso sistema de coleta, né? Então, tem aqui uma parte que os municípios fazem a coleta, e que passam, então, né, diretamente, né, ou pelo próprio serviço público a coleta, ou em alguns casos, né, e eu não acompanho todas as cooperativas, mas quando eu tive nos Dois Irmãos, eu vi que ali, né, os próprios catadores fazem esse serviço de coleta, e tem algumas atividades de logística reversa ou de algumas empresas sendo feitas, diretamente, né, por quem coloca a embalagem no mercado. A Braskem, por exemplo, a gente tem uma logística reversa das nossas sacarias, em que a gente busca esse material novamente. Quando a gente olha a parte de processamento e comercialização, cooperativas de catadores e os centros de triagem, né, um ponto importante aqui, que vai ou diretamente para a indústria, ou acaba vindo aqui, né, para os sucateiros que consolidam, ou diretamente para os recicladores. E aí, acho que aqui, né, essa parceria que a gente também está avançando com os Mãos Verdes, de tentar reduzir essas várias camadas de venda deste material, trazendo diretamente para a indústria de reciclagem, né, dentro da nossa planta de reciclagem, diretamente junto com as cooperativas. É uma forma de a gente simplificar esse processo, trazendo diretamente, né, das cooperativas para a indústria de reciclagem. Acho que a mesma coisa. Pessoal, acho que alguém não está no mudo. Vamos pedir para todo mundo colocar no mudo e só abrir quando for fazer pergunta ao microfone, tá? Por favor. Obrigada. E aí eu acho que um outro ponto interessante, né, que está se começando, e assim, é o volume que vai para aterro, e que alguns aterros já estão estabelecendo uma separação semi-mecanizada, em que tem oportunidade também para ou cooperativas ou alguns ex-catadores a trabalhar para empresas, neste caso aqui, muitas delas, né, como empregado efetivamente, ou cooperativas apoiando, porque são separações que faz uma separação mecanizada quando chega aquele resíduo todo junto, quando não tem coleta seletiva, e depois passa por um sistema de separação manual, como vocês fazem, dentro de um complexo, né, de uma empresa, né, estruturada e que traz aí também oportunidade tanto de parceria com as cooperativas, né, porque pode ser ali um serviço prestado, como também uma oportunidade de emprego para catadores que podem, neste caso aqui, ter uma maior formalização. E aí, entrando um pouco aqui agora na Braskem.
né, como a gente está olhando a economia circular. Então, eu queria primeiro falar sobre economia circular, né? Muito se fala do que é economia circular. Vocês conhecem a economia circular na prática, que está aqui no final, né? Quer dizer, tem os consumidores que jogam, né, o resíduo fora, e vocês fazem a coleta e separação desse material para voltar para a reciclagem. Mas quando a gente fala de economia circular, ela é mais ampla, né? Eu sempre faço um comparativo com a natureza, porque ela é inspirada no ciclo da natureza, né? Você não vê na natureza o resíduo ser formado, porque o resíduo de uma espécie, por exemplo, ele é alimento da outra, né? É um ciclo virtuoso, né? Você não tem impactos para o meio ambiente, né? A energia é a solar, né? Você não gera resíduos. Então, tem uma harmonia na natureza de não gerar impacto. E o objetivo é que exatamente isso seja no nosso dia a dia, tanto na produção como no consumo, que a gente tenha essa economia sem impacto. Ou seja, lá no início, quando eu vou começar a produção, eu tente ter, né, e desenvolva, e é isso que para quem está fazendo muitas parcerias, que eu tenha energia renovável, energia que vem do sol, energia que vem do vento, né? Então, a solar, a eólica, para que a gente não tenha aí que utilizar, né, a queima e as emissões de CO2 vindo de energia que não seja limpa. Então, quando a gente fala de economia circular, ela está falando desde lá de trás, de a gente ter essa energia mais limpa, de a gente ter matéria-prima. Então, em vez de pegar lá do petróleo, por exemplo, a gente ter o etanol, que vem da cana-de-açúcar dentro do nosso processo produtivo, além de, como matéria-prima, a gente poder trazer os resíduos plásticos. E como isso, né, como isso está estabelecido dentro da Braskem, como que a gente pode apoiar esse ciclo que a gente fala de economia circular junto com a cadeia? Então, a gente está aqui, né, a Braskem está na primeira e na segunda geração, a gente faz as resinas, né, para o mercado de plástico. A gente trabalha muito com nossos clientes e com os produtores das marcas aqui, então, nosso objetivo é desenvolver, usar o design. Acho que esse é um ponto que a contribuição de vocês é muito rica. Qual que é o nosso objetivo aqui quando a gente trabalha no design da embalagem, né? Quer dizer, pensar a embalagem já com foco na sua vida útil. Aí eu vou fazer uma embalagem aqui que no final ela tem que voltar para a reciclagem. Esse é um processo em que a gente olha todos os impactos, a gente olha qual que é o melhor produto para você gerar menos energia, para você ter menos utilização de água, menos utilização de terra, né, de área, né, disponível para essa produção, que tem menos emissões e que tem circularidade, que tem a possibilidade de reciclar, né? Como que a gente consegue, junto com os nossos clientes e com os donos das marcas, pensar a embalagem já olhando todos esses aspectos? E aí, nesse aspecto, né, a Braskem fez o investimento e agora em julho, começo de agosto, a gente vai inaugurar um local em que busca exatamente fazer, junto com os clientes, essas embalagens e trazer conhecimento para eles sobre o tema, para que a gente consiga ter uma embalagem circular. E por que eu falo que é tão importante vocês na cadeia? Porque as dores que vocês têm no dia a dia, de uma embalagem de PET colorida, de um produto que vem com 2 camadas, né, que vem com uma camada interna preta, por exemplo, que não tem mercado, tem dificuldade de reciclar e, portanto, chega nas cooperativas e acaba indo para o aterro, né, não tendo valor de mercado. Nosso objetivo é que a gente faça essa conexão com vocês das dores, né, e do que a gente sente também das dificuldades na reciclagem, porque a gente está com uma planta de reciclagem, e compartilhem com esses times para que a gente cada vez mais traga conhecimento para as empresas na hora de fazer o design, né? Em algumas situações, né, eu estive com alguns cooperados que estavam indignados com uma mudança, por exemplo, da Unilever, de sair de uma embalagem que era rígida para uma embalagem flexível, porque tinha valor e estava começando a ter uma redução desses materiais
por conta dessa substituição. Mas se o flexível a gente conseguir trazer de volta, aí eu já falo aqui, né, dos caminhos que a Braskem está, seria ótimo. Se a gente não consegue, como que a gente consegue melhorar e simplificar essa embalagem para que a gente consiga ter valor e vale a pena separar, né? Então, aqui nessa primeira fase, né, de que eu tenho aqui uma relação com os nossos clientes, nosso trabalho muito forte, esses dois. O design, né, essa forma de fazer o desenho das embalagens, pensando na vida útil final e voltando para a cadeia. E o segundo é usar cada vez mais o material reciclado. Porque na medida em que eles usam mais o material, valorizem mais o material, mais a gente tem oportunidade para a cadeia, né, de maior renda, maior oportunidade e interesse pelo material, já que ele tem valor dentro da cadeia. Aí, quando a gente olha que, continuando a cadeia, né, como a Braskem tem se posicionado em termos de consumidor e vendas, e como que a gente tem trabalhado nisso, a gente precisa engajar o consumidor, né, trazer conhecimento, falar da importância. Então, cada vez mais a gente tem ações para engajá-los, tanto de educação, né, então a gente apoia uma ONG, que é o Educatu, que traz essa educação de sustentabilidade nas escolas públicas e municipais. Mas também aqui a gente tem vários programas e a gente sempre se conecta com vocês, né, como o Plastitroque, que a população pode ir lá trocar material, né, por produtos de cesta básica, porque traz essa conscientização do valor. E esse volume coletado depois é endereçado, né, para as cooperativas. A gente tem o programa Soma, né, que está na Bahia, que traz também esse conceito de levar o material, valorizar o material, né, dar crédito, dar dinheiro para quem está levando, estimulando assim o consumidor a levar seu material. A gente recentemente fez uma parceria com a Molécula, que é uma startup aqui em São Paulo, com esse objetivo de levar, né, de incentivar os consumidores a levar, porque é uma forma de educação, né, de que aquilo tem valor, né? Não é um lixo que você joga em qualquer lugar, aquilo tem valor. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito muito forte de engajar os consumidores na parte de gestão de resíduos. Essa parceria que a gente tem, né, esse programa Ser Mais, essa parceria com Mãos Verdes e com vocês, visa exatamente a gente conseguir ampliar o volume de material coletado, né, valorizá-lo e cortar simplificar a cadeia para a gente conseguir comprar. E nessa seara a gente tem ampliado as nossas parcerias também com os gestores de resíduos, então com aterros, como eu mencionei, para que a gente consiga alavancar ainda mais volume, trazer novos volumes para o mercado e a gente consiga, então, desenvolver tanto a reciclagem mecânica como a reciclagem química ou reciclagem avançada. E o que é isso? Então, a reciclagem mecânica é a que vocês conhecem já, né? Que é transformar o resíduo plástico. Você tritura, você lava, depois você passa lá pela extrusão, então você derrete ele, e no final você vai ter uma resina, um plástico novamente, que foi produzido com um resíduo. Então, aqui é onde a gente tem feito em alguns investimentos, em que a gente tem parcerias com recicladores e que hoje a gente aumentou bastante o nosso portfólio de soluções com material reciclado, com essas parcerias aqui junto à reciclagem mecânica. Muito bem, mas a gente precisa de algo para complementar essa solução. Por quê? Porque vocês sabem que no dia a dia a gente tem bastante desafio com os flexíveis, né? Com saquinhos, com essas misturas de plásticos, né, que são molinhos, e que no final das contas a gente tem uma dificuldade de reciclar neste caminho da mecânica. Então, nosso objetivo nessa reciclagem química, que a gente chama de reciclagem avançada, é que a gente consiga transformar estes materiais, que são difíceis de reciclar mecanicamente, em matéria-prima, que volta aqui para a Braskem, lá no início da cadeia. O que é isso? Em vez de eu extrair aqui do petróleo, então o petróleo, ele transforma em nafta, que a nafta é o material que a gente usa ali no nosso cracker para produzir depois os produtos aqui que viram resinas, né? Em vez de eu usar esta matéria-prima que vem do petróleo, a gente transforma, através do plástico,
neste óleo, que vem aqui e substitui este que era antes vindo do petróleo. Então, aqui é algo que envolve inovação, envolve investimento, é algo novo, não só no Brasil, mas como no mundo, mas que traz uma perspectiva, né, de a gente solucionar uma questão dos plásticos que são difíceis de reciclar, de ter mercado para isso. E, além disso, no final, a gente tem uma mesma resina. Então, a resina, ela vai voltar a ser uma resina virgem, né? Então, a gente não tem aqui problemas de cor que a gente tem hoje, algumas propriedades para algumas aplicações que a gente não consegue usar o reciclado. Então, é uma combinação que a Braskem tem feito para trazer uma solução completa para o resíduo plástico. Fabiana, isso já é uma realidade? Essa tecnologia já existe? É uma realidade. A gente fez um anúncio recente de uma parceria que é com a Valorem também, inclusive a nossa parceria com a Valorem para reciclagem mecânica, ela começou lá atrás, em que a gente começou a testar a tecnologia deles de reciclagem química, que é a pirólise. Só que na época que eles tinham, né, uma planta piloto, esse óleo, ele era um óleo bem pesado, bem escuro, que era utilizado mais para queima de caldeiras, né, dentro da indústria. E o que a gente fez em conjunto? A gente desenvolveu em conjunto, e aí a Braskem com o conhecimento dela, para tornar esse óleo que é pesado em óleos leves, que é um deles, é a nafta, com as características necessárias para que a gente conseguisse utilizar. E aí o que a gente anunciou recente foi a aprovação desse projeto para um investimento conjunto em Indaiatuba, para que no ano que vem, em 2023, a gente já tenha essa capacidade lá de 6 mil toneladas de recebimento desse material. Então, é uma realidade, a gente já anunciou esse investimento, mas além dele, a gente está avançando nos Estados Unidos com uma parceria com a Nexus, que também tem essa tecnologia. A gente tem várias empresas, né, no nossa análise que a gente fez de tecnologias e que nós estamos na fase final de avaliação do óleo, da qualidade, e que aí com o objetivo de instalar uma planta ainda maior aqui no Brasil, né, dessa tecnologia. Então, nossa expectativa é que até 2025 a gente já tenha volume de óleo produzido aqui no Brasil e alimentado dentro da nossa unidade industrial. Aí o desafio vai ser recolher esse material para chegar na Braskem. Exatamente. Porque não se faz uma planta para uma escala pequena, né? Não, então, eu voltei aqui. Essa escala que a gente está chamando assim de escala demo, que não é nem um piloto, não é tão pequenininha, mas também não é uma industrial, mas que ela pode ser replicada em vários locais, porque tem esse desafio, né? O resíduo ele é muito pulverizado. Então, você consolidar um volume muito grande, está falando aqui de flexível, vocês sabem que é super leve, 6 mil toneladas, né, por ano, é um volume bastante expressivo. Então, o que a gente vai precisar, de fato, é ter este material disponível, né, criar este mercado e o interesse, né, da separação, para que a gente consiga, de fato, ter este volume. Por isso que as parcerias também com os aterros acabam sendo necessárias, porque tem muito material desse que acaba indo diretamente para o aterro, né, e não passa pela coleta seletiva. E aqui é compartilhar com vocês o quão grande é nosso desafio, né, em termos de volume. A gente está falando de chegar em 25, que está aí, a 300 mil toneladas de material, de produtos com conteúdo reciclado no nosso portfólio. Para vocês entenderem, né, como isso é um crescimento exponencial, a gente começou quando eu falei, né, comecei lá no final de 17, a gente trabalhou em 18, entendendo um pouco mais o mercado, em 19 a gente conseguiu vender 2 mil toneladas, em 20 a gente passou a 10 mil, o ano passado nós aumentamos para 22 mil toneladas, e esse ano nosso objetivo é passar de 50 mil toneladas. E a gente tem até 25 para chegar a 300 mil. Então, o nosso crescimento da necessidade de produto, né, de resíduos e de parcerias é enorme, porque o crescimento ele está mais do que dobrando a cada ano. E dentro deste volume de vendas, então é 300 mil em 25, 1 milhão em 2030,
E a gente estabeleceu aqui, né, um volume de materiais que são desviados, que a gente desvia de incineração ou de aterro sanitário, né? E os volumes que vocês trabalham para fazer a separação nesse programa faz parte dessa recuperação, né? O quanto vocês conseguem evitar ao fazer a separação dos materiais, que esse material vai para o aterro sanitário, ou mesmo, né, em várias situações, infelizmente, para o meio ambiente, né? Então, tudo que é relacionado a resíduos, essas são as nossas metas até 2030. E, além disso, que é uma preocupação, né? E aí a gente começou aqui a conversa falando das mudanças climáticas, né? Do que a gente está vivendo aqui hoje, né? Do que está aí por vir, em termos de queda de temperatura, aumento de temperatura, catástrofes naturais, né? Por conta das mudanças climáticas. Então, a Braskem tem um foco muito grande para a gente reduzir as nossas emissões em 15% até 2030 e ser carbono neutro até 2050, que significa dizer que é isso, que tudo que eu emito na nossa produção, porque eu vou emitir, de alguma forma eu vou capturar essas emissões e transformar em novos produtos, eu vou reduzir as emissões com processos mais eficientes, energia renovável, em que eu trago aí uma redução importante na nossa produção, além de ter produtos que vêm da cana-de-açúcar ou de produtos renováveis que têm captura. Então, nosso objetivo aqui é que, assim, aquilo que eu emito, de alguma forma, eu estou neutralizando através dessas iniciativas de captura de CO2 ou mudança do nosso portfólio para um portfólio mais renovável. E aí, assim, a gente tem muitos desafios, né? Vocês estão no dia a dia ali vendo como que os resíduos, eles durante muito tempo acabaram indo sempre para alguns mercados muito específicos, né? Então você vê utilidades domésticas usando bastante reciclado, né? Então tem vassouras, potes, baldes que usa muito reciclado. Na parte de sacolas, né? Tem muitas sacolas com material reciclado, lonas. E nosso objetivo, né, com o Braskem, é trazer uma valorização e ampliar esse mercado, porque senão a gente não consegue crescer. Se a gente não achar um mercado para o reciclado, ampliar esse mercado, a gente vai estar sempre nesses patamares que a gente não consegue, né, superar. É um patamar importante, um volume importante, mas a gente precisa aí, tem muitos desafios para aumentar. Então, aqui eu trago para vocês, para compartilhar, né, o que a Braskem tem feito, que é desenvolvido grades, né, produtos Braskem, que dê para ir para diferentes mercados, buscando essa valorização. É fácil, gente? Não. É muito difícil. É um aprendizado enorme que a gente tem diário, porque você vê muita variação do resíduo, então acaba que o produto final, quando a gente vai testar no cliente, às vezes dá problema. Então, assim, as embalagens, por exemplo, às vezes furam. A cor, às vezes, não é a cor, né, que pretendia. Então, diferenças de branco, diferenças de preto, porque tem contaminações, por exemplo. Mas a gente tem feito um esforço muito grande em todos os lugares, aqui no país, aqui no Brasil é onde a gente tem mais grades desenvolvidos, exatamente para que a gente valorize esse produto. E aqui, gente, assim, a gente conta muito com vocês, porque a questão da separação e da contaminação para os outros produtos tem sido um ponto extremamente crítico. Então, aqui eu dou um exemplo, né? As embalagens de polietileno, né? As garrafinhas de shampoo que a gente recebe de produto de limpeza, infelizmente, né, junto com esse material está vindo bastante silicone, né, que são aquelas bisnagas assim de construção civil. E isso é um veneno para as embalagens. Então, assim, a gente está com esforço lá na nossa linha, que eu vou compartilhar aqui com vocês, de reciclagem. Tem, né, o pessoal que era catadores, né, na época e agora são funcionários, né, da Valorem, lá dentro da planta que a Braskem fez investimento e que tem essa parceria com a Valorem. A gente tem um foco enorme da separação do silicone, porque isso tem trazido um problema muito sério para esse tipo de aplicação, que é uma aplicação que traria valor agregado, que tem demanda para isso, mas quem chega lá, por conta dessa contaminação, acaba furando. Então, esse cuidado da separação, né,
dessa aproximação também do negócio com vocês é importante, porque senão você acaba tendo muita perda no processo, aí traz um desafio enorme de custo, inviabiliza muitos mercados quando a gente tem essa contaminação que é cruzada, né? Que a gente fala que é o PET no PP, no PE, ou o silicone no PE, né? Esse é um ponto de bastante atenção e que é muito importante, assim, né, o trabalho entre a gente, Mãos Verdes, vocês, nesse objetivo de trazer aí uma separação melhor. Eu acho que alguém levantou a mão, que eu estou vendo aqui. Fui eu. Tudo bom, Fabi? Olá, boa tarde. Bom? E aí? Boa tarde. Não, eu acho que só, assim, eu já ouvi muitas vezes, tem uma ideia do que é, mas não sei se todo mundo vai estar por dentro também do que são os grades. Então, acho que é legal dar uma explicada também, porque ainda é algo meio abstrato, pelo menos para mim. Então... Tá bom. Muito bom. Gente, vocês vão me perguntando, que tem coisas que a gente vai tratando no dia a dia, assim, meio que, né, às vezes termos que a gente usa até. Linguagem bem Braskem, né? Linguagem bem Braskem. Mas vamos lá. Então, grades é um tipo de produto que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem resina, que é as bolinhas, e dependendo da mistura que a gente faz, a gente tem um grade que vai para embalagens que a gente chama de sopro, que é essa que é as garrafinhas. Aí, dependendo da mistura que a gente faça, a gente vai para a sacaria. Então, dependendo da fonte e da mistura que a gente faz, a gente tem um grade que é como se fosse um produto diferente, né? Eu tenho ali um produto A, um produto B, um produto C, e cada um vai para uma aplicação diferente. E é aí que a gente vê que a Braskem pode trazer valor para o mercado, porque lá em Triunfo a gente tem um centro, né, de desenvolvimento, de inovação para a Braskem, que fazia a resina só, resina virgem, desenvolvia virgem. A gente fez uma ilha dentro, né, bem segregada dentro do centro, para fazer exatamente esses desenvolvimentos, que é o quê? Qual que é a mistura que a gente pode fazer com aditivos ou assim com não é só mistura com resina virgem. Então, assim, quando a gente pega, né, o resíduo e transforma ele num pellet, né, em resina, muitas vezes você perde propriedades. Então, para chegar numa propriedade necessária para não rasgar uma sacaria, para não furar uma embalagem, você vai fazendo essas misturas e vai tendo diferentes tipos de produtos a ser oferecido para os nossos clientes. Então, quando a gente fala que a gente tem 18 grades em desenvolvimento na Braskem, que está aqui embaixo, no Brasil, significa que eu estou lá no meu laboratório testando as diferentes misturas para ampliar a nossa aplicação de diferentes mercados. Quando eu falo que aqui em polietileno eu tenho 4 grades, é porque eu tenho grade que vai para embalagens que é com um produto, né? Então, a resina, que vai para embalagens de produto de limpeza. Tem produto que vai para óleo lubrificante, porque as características são outras da resina para eu conseguir ir para o óleo lubrificante, porque senão ele fura. Eu tenho um grade que ele vai para pipes, que é assim, né, aquelas tubulações, que é outras características. Então, para cada um, tanto de polietileno como polipropileno, a gente tem tipos de produtos de resina para ir para diferentes aplicações. Acho que tem alguém que... Imagina, obrigada pela pergunta. Acho que tem... eu ia falar, acho que tem alguém que não está no mundo. E aí, aqui, eu tenho mais 2 slides aqui, eu finalizo e abro para a gente conversar. Eu queria compartilhar com vocês, né? Foi um momento de bastante orgulho, né? De a gente ter esse investimento nessa primeira planta de reciclagem da Braskem. E que a gente pensou ela buscando trazer qualidade, né? Como que deveria ser a lavagem, como deveria ser toda a parte lógica, né, desse sistema para que a gente tentasse ter um produto com qualidade. É um aprendizado diário, a gente está ainda aumentando, a gente fez esse startup em março,
A gente está aprendendo muito nesse começo, né, com dificuldades diárias, com essas contaminações que eu mencionei, com com perdas no processo, porque tem essas contaminações, onde que a gente precisa melhorar. A gente tem uma parte lá que tem uma esteira que faz a separação, né, que seria uma separação mais assim fina, né, que a gente compra separado e ali seria uma separação mais para tirar os contaminantes. A gente percebeu que não é suficiente, porque infelizmente ainda a gente tem recebido muitos fardos com essas contaminações, né, com esses produtos que não eram esperados, tanto de PP como de PE. Então, a gente vai instalar uma esteira maior antes de alimentar o sistema de lavagem, para que tenha aí mais qualidade. Então, quanto a separação, ela tem aí uma importância no processo de reciclagem para a gente ter qualidade no final. Então, essa é a primeira planta. Nosso objetivo é que a gente tenha outras plantas com outros parceiros em outras regiões. Nosso objetivo é cada vez mais estar próximo, né? Eu acho que esse programa de compra diretamente das Mãos Verdes é uma oportunidade que a gente vê de uma aproximação do negócio com as cooperativas diretamente, e que aí para a gente tem muito valor, né? A gente recebeu, inclusive, umas cargas das Mãos Verdes que todo mundo ficou bastante contente assim, com a qualidade do material, né? O que mostra que o programa traz, de fato, conhecimento, gestão, que vocês estão super engajados, né? E o objetivo é que a gente esteja cada vez mais próximos. Só uma propaganda, Fabi, desculpa te interromper, que a carga é da Rede Verde, na verdade. Eu quis comentar porque foi super bem vista na hora que chegou ótimo. lá. E daqui a pouco estão vendo as próximas da Comint aí, vamos torcer também para ser bom. Muito bom. Aliás, eu fiquei super feliz, eu não pude estar, né, no Sul, mas tanto o Nelson do meu time como a Bárbara estiveram. Eu acho que é uma conquista muito grande, né, junto aí com vocês, de ter esse local de, né, consolidação, venda, né, e buscar valorização, simplificando esse processo, né, que acaba sendo muito pulverizado de vendas, né, dentro do sistema. E por último, na verdade, eu sempre levo esse slide para onde eu estou, esse que é referente ao ano de 21, todos os lugares que eu tenho oportunidade de falar do programa, eu falo, porque é muito orgulho, né? A gente tem um programa desde 2012, o quanto eu sei, né, que faz a diferença na vida de vários de vocês. Eu tive a oportunidade em vários momentos, né, de conhecê-los, de saber o quanto isso ajuda na formação dos seus filhos, né, o quanto essa renda é importante no dia a dia de vocês. E, além disso, né, o quanto vocês fazem de diferença para o meio ambiente, né, para a sociedade. E acho que durante muito tempo, né, não eram reconhecidos da importância de vocês, e acho que cada vez mais a sociedade tem reconhecido, e aí onde eu vou, eu busco trazer essas informações, né, do quanto tem uma inclusão social, um desenvolvimento socioeconômico, o quanto vocês conseguem manusear, coletar, separar toneladas, né, de volume de plástico. Eu sei que durante, né, o período de pandemia foi muito duro, então, né, a forma de apoio, né, foi via as doações que nós fizemos, mas acho que quanto mais a gente estiver próximo, vai ser importante. O que eu vejo, né, de futuro é cada vez mais a valorização no resíduo plástico, trazendo aí oportunidade de renda, de trabalho para as pessoas, né? Esse conhecimento que vocês têm é incrível. A gente brinca lá, né, na Valorem, as tias, que a gente fala que é o pessoal as meninas que fazem a separação, muitas vezes elas conhecem melhor do que a própria Braskem, porque vocês estão tão no dia a dia da separação, né, do que é o polietileno, o polipropileno, quanto que tem a contaminação, que é um conhecimento extremamente rico. Então, acho que quanto mais tiver essa troca, melhor. E a gente pensando em futuro, em que esse material cada vez mais valorizado, voltando, tanto na reciclagem mecânica, a gente conseguindo avançar na inovação com reciclagem química, vai trazer muitas oportunidades,
além, né, de a gente evitar endereçar esse problema que é da humanidade de muita geração de resíduo plástico, né? Infelizmente ainda muito no meio ambiente, mas acho que o trabalho de vocês, assim, queria parabenizar, porque é um diferencial que vocês fazem, a gente reconhece, né, cada vez mais, e eu espero que essa aproximação de vocês com o negócio, né, quer dizer, não só no aspecto que a Braskem apoia, né, de social e treinamentos, mas que também seja uma oportunidade de estreitar e ter essa relação, né, de negócio junto e diretamente conosco. Então, assim, queria agradecer demais a atenção de vocês. Assim, é um prazer estar aqui. Eu queria muito que vocês conversassem aí, se tivessem dúvidas, quisessem compartilhar algum ponto, alguma preocupação. Eu estou aqui super à disposição. E eu admiro demais o trabalho de vocês. Eu pude, em alguns momentos do voluntariado, estar lá na esteira com alguns de vocês e é incrível a velocidade do trabalho que vocês fazem. Fiquei ali 1 hora e pouco e eu estava exausta e assim é um trabalho incrível. Então fico à disposição e para perguntas, para comentários, preocupações ou ideias que vocês queiram aí trocar comigo, e agradeço novamente o convite. Eu vou parar aqui minha apresentação para eu voltar e conseguir ver os rostinhos aí de vocês. Fabiana, muito obrigado. Nós é que agradecemos, foi muito boa a tua fala, muito didática, conteúdo instigante, sobretudo para a nossa realidade, cujo plástico tem uma relevância enorme dentro das unidades, né? E eu tenho certeza que tem muitas perguntas e dúvidas. Eu tenho aqui algumas, mas eu queria abrir primeiro para o grande grupo, para quem quer fazer questões. E vou pedir para o Felipe me ajudar um pouquinho, porque eu não consigo ver todos aqui. O Felipe, como está coordenando aí A gente tinha uma mão levantada. Temos a mão do Matos. Eu vi que o Edmundo tinha levantado a mão também. Depois pode falar se quiser. Vamos começar pelo Matos. Matos. Vamos começar pelo Matos, depois, na sequência... O Edmundo. O Edmundo. Se Matos. Quiser. Abre o teu áudio aí, Matos. Aí. Abre. Bom dia a todos, hein? Bom dia, Fabiana. Fabiana, cada vez que eu assisto numa palestra como essa, eu fico assim... Nós trabalhamos com a reciclagem, mas a gente fica apaixonado pelo tema, né? E também fica um pouquinho angustiado, né? Porque nós temos um problema sério no nosso... Eu sou presidente da Conit, sou presidente de uma cooperativa também, de uma vila aqui, né? E nós não temos capital de giro. Nós temos uma dificuldade imensa. Todo o trabalho que a gente faz, que eu pessoalmente faço, é dos custos do meu bolso, né? E assim são todos, né? Então a gente não tem tempo, eu me dedico, porque esse é o meu papel. Agora, nem todas as direções das unidades de triagem conseguem fazer o acompanhamento dessa fala tua, de todas as falas que tem. Entendeu? Essa é uma questão, assim, né? Imagina o custo que é para te andar em todos os lugares, né? Tem que ter alguém que financie a sua ida, né? A gente dá um passo e está gastando, né? Então, é uma situação, né? Sabe que eu sempre sonhei um pouquinho, né? Parece assim que eu estou saindo do tema, mas, na verdade, eu estou botando um problema, né? Que a gente olha, vê, assiste e não consegue vencer, né? Vini, vidi, vinci, né? É lá o cônsul romano. Então, eu quero colocar isso, né? Quando tu fala, por exemplo, reduzir... Olha a meta da Braskem, 300 mil toneladas nesse ano. Uma coisa... Sabe? Isso convence a gente que a gente tem que ser muito mais que triador. E muito mais de que
um setor na economia circular, né? Da nossa parte, o que compete a nós, né? Queria colocar isso, né? E quem sabe um dia nós tenhamos um projeto onde que as pessoas na faculdade, todo cotista ganha uma verba, porque o cotista é tão pobre que ele não tem como sustentar, às vezes, nem um dinheiro para passagem, né? Nós tivéssemos cada galpão, cada unidade de triagem, 2 pessoas para pagar um curso desse por 15 dias de noite, tu viesse em Porto Alegre, né? Estou dando um exemplo, né? Talvez esteja exagerando, mas estou colocando aquilo que um pouquinho angustia a gente, né? Então, eu queria colocar isso aí. Parabéns, né? Tu vai falando, eu vou olhando e nos olhando dentro do galpão aqui e passando da esteira para a triagem, né? E como é que faz isso? E essa história do silicone aí dá uma loucura, né? Falar com o pessoal aí da construção civil para parar com isso, né? Parar de atrapalhar, né? Era isso, eu coloquei assim como exemplo, mas na verdade queria abordar desse jeito, né? Abraço para todo mundo, abraço ao céu também. Estamos firmes aqui. Matos, assim, primeiro eu queria agradecer. Acho que esse ponto, né, que você fala do capital de giro é um ponto de bastante atenção e a gente tem conversado. Acho que tá. Pessoal, cuidado aí o microfone quando vão falar com alguém aí. Se ligar o microfone. Fabiana. Então, o que eu ia comentar sobre capital de giro, que eu acho que é um grande desafio das cooperativas e que é um grande desafio para as grandes empresas, né? Acho que essa aproximação com mãos verdes para a gente começar a ver como que a gente consegue comprar diretamente, qual que é o grande desafio, né? Quando você olha grandes empresas, se a gente não consegue pagar diretamente em dinheiro para ajudar no capital de giro, né, das cooperativas. E aí acho que esse trabalho conjunto de a gente entender a realidade, junto qual que é, né, os valores possíveis também das aquisições, para trazer aí mais rentabilidade. E essa organização, para que a gente tenha alguns dias, algumas formas de pagar, é algo que a gente está trabalhando, porque o que a gente começou a sentir era essa dificuldade. A gente sempre, e aí quem está aqui, né, comigo lá atrás, quando eu comecei, que a gente teve o primeiro diálogo, a nossa vontade do lado do programa Ser Mais sempre foi, né, a venda direta para que a gente valorizasse o máximo o produto, gerando, né, mais caixa para as cooperativas. E o meu, quando eu entrei aqui, sempre foi comprar, porque assim, poxa, a gente faz todo um programa com vocês e a gente não consegue ter acesso ao material, né? Não, parece que não faz sentido, assim, não faz sentido, né? Mas esse é o grande desafio. Então, assim, cada vez mais, né, entender a realidade de vocês, e a gente sabe dessa questão do capital de giro é um desafio muito grande. Então, né, acho que o Mãos Verdes está aqui com a gente, para quem pensando qual que é a forma para que a gente consiga trazer, de fato, né, mais facilidade no dia a dia de vocês e, ao mesmo tempo, trazer essa oportunidade de uma aproximação maior entre quem está comprando e vai usar, né, porque vocês sabem que, normalmente, você tem vários atravessadores nesse processo até a hora que consolida e vai de fato para a reciclagem. Então, acho que esse é um ponto que eu entendo a sua angústia, compreendo, compartilham, porque também do nosso lado a gente quer comprar, quer fazer e tem, né, as restrições de uma grande empresa, então por isso que muitas vezes a gente trabalha, né, com os nossos parceiros, eles fazendo a compra diretamente para facilitar esse processo. E a parte de educação, acho que cada vez a gente está próximo, trazendo, né, os cooperados, fazendo esse link, é o meu desejo, acho que Mãos Verdes é o caminho, né, que a gente tem para trazer. E o silicone, eu falei com o meu time lá, né, o time da Braskem, que está fazendo de design, que como que a gente consegue mudar? Porque na medida em que a embalagem é de polietileno, né, até a gente tem um sistema lá na parte final do processo, que é de separação ótica, né, uma separação que tira o que não é polietileno, mas que é muito difícil, porque se tiver o silicone, né, numa parte de baixo, está passando ali a parte de cima, que é o PE,
esse é um ponto bastante crítico, e o volume é enorme. Acho que, assim, é impressionante. Assim, eu fiquei na linha na semana passada, acompanhando, né, uma das catadoras que estavam só focada em tirar, era assim, sacos da bisnaga de silicone. Então, assim, a gente tem muito que aprender entre a gente, né, e essa parte de trazer conhecimento, capacitação, acho que é um caminho que a gente acha que é muito importante e fundamental para que a gente consiga avançar. Seguindo, então, Edmundo Copeguari. Edmundo Copeguari, Salvador, Bahia. E aí a gente tem as demandas aí, como ela é Tatiana, né? Fabiana. Eu falei, Fabiana. Fabiana. Então, Fabiana, a gente tem as cooperativas, a gente tem uns 13 anos, vemos caminhando aí desde 2017 com o Ser Mais, essa parceria que veio só junto com a Mão Verde e Braskem, só somando, né? Então, Mãos Verde, a gente saiu de um patamar de precariedade, hoje a gente já adquiriu um caminhão, já temos o baú, fazemos a coleta, estamos com alguns programas, Braskem Recicle, aquele Braskem aqui dentro de Salvador. Temos aqui um outro programa Roda, participamos do programa Soma Mais Vantagem. E é esses programas que vêm dando sobrevida às cooperativas, porque agrega alguns valores, agrega os materiais. Hoje a gente vê muito a indústria está botando muito tipo de embalagem, que às vezes tem essa dificuldade, e na Bahia ainda é pior, porque ainda tem questão de São Paulo, Paraná, é mais questão das indústrias, estão mais por lá do que aqui no Nordeste. Então, a Bahia ainda tem essa dificuldade de colocar alguns tipos de materiais, ou senão o valor é muito pequeno e não dá, a gente muita mão de obra para pouco recurso que chega para as cooperativas. Então, como o custo de vida aumentou muito, aí a gente ainda tem a questão dos atravessadores que brinca, né, com as cooperativas. Então, eu tenho costume dizer aqui que as cooperativas têm toda a competência de estar num rol de grandes empresas, mas, infelizmente, às vezes temos uma sabotagem, eu não sei de quem, de que... E aí a gente vem como a empresa Braskem vem com esse olhar social na economia circular que vem desenvolvendo. Ali a gente tem um eixo de pessoas que se encaixam nas cooperativas, baixo estudo, às vezes a idade é avançada, que o mercado não... Então, a gente tem esse lado social que ajuda, mas é preciso que esses programas venham para somar, e aí a gente tem que dar parabéns à Braskem, para que ela venha, assim, ver metodologia de como chegar as cooperativas deixar de ir para o atravessador e ir direto, porque aí as cooperativas têm condição de se capacitar cada vez mais e ganhar e até contratar outros tipos de engenheiro ambiental, engenheiro, porque as cooperativas é capaz, mas só é capaz se o mesmo valor que outras empresas ganham, as cooperativas também ganham. Então, tem essa questão de os valores não se adequar o dia a dia de uma cooperativa. É quem dá todo o trabalho, mas quem ganha menos. Então, a gente tem isso e a gente está tentando vencer esse ciclo vicioso que é dentro do nosso Brasil, que dificulta o pequeno decolar, porque os grandes, infelizmente, colocam uma barreira e, quando vê chegando, colocam uma barreira mais alta ainda. Então, a gente somos resilientes, não desistimos, brasileiros como... E tem uma escola da vida que nos dá essa sustentação para dizer não. Acho que quando bota mais obstáculo, mais cria ânimo para que a gente vença esses obstáculos. Então, esses programas é muito bom e vem mesmo para trazer um respiro, porque senão muita já estava fechado. Então, continue seja bem-vinda e continue aí nessa pegada aí para que a gente dê uma destinação
e cuidar o que é o melhor, né? O meio ambiente. Eu acho que ninguém sobrevive. Se eu tiro do meio ambiente, eu tenho que dar também. Assim, os animais, como você acabou de falar, que só a gente, seres humanos, é que coloca coisas que vai nos prejudicar. Já a natureza não, coloca tudo certinho no seu devido nível. Então, a gente tem que aprender um pouquinho com a natureza para que a gente sejamos melhor. É isso aí, um bom dia a todos. Vamos para frente. Bom Fabiana, dia, muito só para obrigada. Fabiana, só para complementar o Edmundo sobre um ponto que ele coloca, eu queria entender melhor como é que vocês estão avaliando essa questão de custo e valor, né? Essa mudança, essa transição para uma reciclagem mecânica ou para uma reciclagem química, ela poderá no futuro ser mais barata do que comprar o nafta, ou ainda o nafta que vem do petróleo nessa cadeia toda aí de processo, ou seja, nós vamos ter que pagar mais, o custo vai aumentar ou vai melhorar? Porque, no final das contas, o que ele está dizendo é o seguinte, chega lá na ponta, quando ele vai vender, o custo é tão baixo, às vezes, que às vezes não vale a pena. O processo de triagem de determinados materiais não vale a pena fazer porque o valor é muito pequeno. Tem esperança de que esse valor pode melhorar de fato? Assim, vamos lá. Nossa expectativa é que cada vez mais o material que seja circular, sustentável, ele tenha mais valor no mercado e tenha uma maior demanda da própria sociedade no reconhecimento desses materiais, o que faça com que traga maior viabilidade econômica para o setor. Isso. Porque, assim, a gente tem um desafio, a gente tem dois desafios, na minha visão. Tem muito atravessador, então o preço que chega para a indústria é um preço alto. Então, hoje, a indústria de reciclagem, e a gente se coloca agora hoje como uma indústria de reciclagem, a margem ou é muito pequena ou inexistente. Hoje é a minha realidade de negócio dentro da Braskem. Por quê? Porque o preço que a gente está comprando, né, de gestores maiores, né, consolidadores maiores de matéria-prima, ele vai traz quase que uma inviabilidade econômica, para falar bem a verdade de alguns produtos. Então, nossa expectativa é que a gente consiga, de fato, estar muito mais próximo e de quem está, de fato, gerando, né, ou coletando e separando. Essa é a nossa estratégia hoje, para todos os fins. Por isso que a gente está perto de aterro, porque tem muito material que está indo para lá. A gente está cada vez mais próximo de vocês, para que a gente consiga comprar diretamente, para que tenha um ganha-ganha, que a gente consiga ter preços mais competitivos e que vocês tenham, né, os cooperados, um valor agregado maior. Hoje ainda é um desafio, porque na venda a gente ainda não é uma realidade você ter nem preços iguais ao virgem, né? Hoje a realidade ainda é de desconto, com uma expectativa de futuro de que a gente tenha um valor agregado maior e aí, portanto, traga toda a cadeia. E na reciclagem química, tem uma questão, né, de custo operacional que é mais alto do que a mecânica, então por isso que ela é complementar, mas no final você vai ter um material que ele é exatamente igual ao vídeo, que traz aí um valor agregado melhor, mais fácil de precificar. Então, a nossa expectativa é de que estes materiais, que hoje não vale a pena separar, porque a destinação é muito complexa hoje, que ele venha a ter valor, sim, e aí trazendo mais valor, mais renda para as cooperativas ou, né, para os gestores de resíduos, traga oportunidade de novos investimentos em separação dentro do Brasil, na medida em que a gente consiga identificar esse novo mercado para esse material que hoje não tem valor. Não sei se eu respondi, se eu não respondi direito, você me pergunte aqui. Não, era isso mesmo, era essa questão. Sabe que o produto ecológico, quando a gente vai falar em alimentos, eu, por exemplo, tenho um certo setor da sociedade que prefere pagar mais porque tem outros valores ali dentro daquele produto ecológico. Além da riqueza de nutrientes, etc., tem todo um conceito de um mundo melhor ali, né? De um horizonte melhor. Eu acho que isso também deve ser colocado, que uma coisa é custo, outra coisa é valor. Vale a pena porque, né? Você não está impactando o meio ambiente, né? Claro, a gente quer mudar o modelo, a gente
tem ganhos e perdas, mas às vezes no final é muito mais ganhos do que perdas, né? Porque tem toda uma externalidade que fazer as coisas de uma forma não sustentável, que não aparece nesse custo, mas que alguém paga, né? Então, essa consciência no mundo também pode ajudar a trazer esse equilíbrio. O nosso grande desafio é esse: as cooperativas elas vão conseguir ter capital de giro, elas vão conseguir mudar o seu patamar se elas conseguirem ser melhor remuneradas pelos produtos que elas entregam, né? Senão fica muito difícil mudar, senão é sempre subsidiada a cooperativa para isso. Então, esse é o grande esperança de que esse material e que esse processo todo gere realmente valor para as cooperativas. Diga, Antônio. Gente, o Fábio dos Dois Irmãos, ele estava com a mão levantada já faz um tempo. Acho que... assim, depois do Fábio eu falo, então, né? Isso, beleza. Fábio. Vai lá, Fábio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fabiana, a todos vocês aí. Só uma contribuição referente à bisnaga. Nós aqui na Cooperativa Dois Irmãos, desde há mais de 20 anos, a gente tem a moagem e a lavagem do plástico, e desde 2015 a gente faz a extrusão do plástico também. A gente tinha no início também uma dificuldade com essas bisnagas, aqui vocês estão vendo, ó. A solução que a gente teve, por exemplo, é a gente separa para o lado, a gente pega uma serra circular, corta essa ponta aqui, ó, porque é nessa ponta aqui que ele fica um resíduo de silicone. Então a gente corta essa ponta, essa parte aqui, ela fica limpa, totalmente limpa. Uhum. E ela elimina o problema da reciclagem da bisnaga se você cortar aqui em cima. Claro, muitos usam em casa, por exemplo, até a metade, usou a metade e já conseguiu fazer o que ele queria, ele acaba guardando, e com o tempo ele vai ficar toda uma borracha aqui. E acaba vindo para a reciclagem desse jeito. Então, se você mandar para a moagem desse jeito, você vai contaminar todo o material. Então, primeiro tem que ser feita uma classificação em separado. Por exemplo, se ele está usado até aqui, endureceu para cá, virou aquela borracha, você corta aqui, você vai ter esse pedacinho para reciclar. E ele vai gastando bem limpo mesmo. Vocês podem ver as bisnagas que chegam, elas estão bem limpas aqui. O problema é essa parte de cima aqui. Só essa contribuição que eu queria passar para vocês. A gente resolveu assim. Obrigada, viu, Fábio? E você vê, só que você vê o trabalho que não traz, né, na hora de você fazer né, cada um desses, e você tem um volume. Eu não tinha dimensão, porque como é construção civil, teoricamente, né, é um material que não viria no resíduo doméstico. Então, eu não tinha dimensão da quantidade que tem essas bisnagas que o pessoal acaba jogando, né? Então, também a questão de trazer o volume que vocês conseguem reaproveitar, Fábio, das bisnagas, fazendo esse trabalho, justifica, ao invés de você desperdiçar, sei lá, ir para aterro, por exemplo, esse material. A gente separa a hora que tem um montante assim, que vale a pena alguém ir lá e fazer durante um meio-dia, esse corte da parte limpa, vale a pena sim. É muito usado pelas funilarias em vedação de calhas e coisa arada. Por isso, então, acaba vindo no doméstico, né? Entendi. E vem bastante mesmo. E tem esse corte, porque é um corte fácil de fazer, porque ali é plástico, né? O pé. Vocês fazem. É bem fácil. Obrigada por compartilhar. Eu falo que esses aprendizados a gente vai aprendendo, e é só fazendo, né? Só separando, é só estando ali com a mão na massa para a gente. Sim, acaba viver, né? Muitos acabam vindo cheios, daí não tem o que fazer. E ele já está vencido, ele está emborrachado dentro, ele vira uma borracha. E ele passa na peneira da extrusora, ele fica uns micropartículas que ele acaba passando pela peneira da extrusora, acaba furando, então, lá no cliente, lá quando ele vai soprar uma garrafinha, fica furada a bombona que ele vai... Exatamente. A gente apanhou muito no início por causa disso, até identificar e solucionar com isso. Muito bom, obrigada, excelente.
Eu agradeço. Esses compartilhamentos é sempre muito ricos, né? Que acho que traz aí para a experiência para todo mundo. Beleza, obrigado, Fábio. Matos, queria falar, né? Estou tentando abordar assim o que normalmente não se aborda. Eu quero falar da cultura, a cultura do catador. Catador de rua, né? Chama a gente às vezes de catador, mas nós somos triadores, né? Trabalho em unidade de triagem. O catador ele aproveita, ele pega, cata só aquilo que rapidamente ele vende e que gere alguma quantidade. Então ele vende em quantidade, né? Ele só pega a latinha, o papelão, o papel e passou. E ele deixa a maior quantidade. Eu digo, ele pega só a moeda de 50 centavos de R$1 e deixa todas de 25 centavos, de 10 centavos, de 5. Né? E nós tentamos fazer nos galpões, pela massificação, né? pela quantidade que a gente recebe de material que a gente coleta, tudo. Mas existe ainda uma cultura em galpões de reciclagem, unidades de triagem, de tentar acelerar aquilo que pega mais fácil e eles triam mais rápido e, portanto, vende. Cada vez que a gente vai num galpão, aqui na Tuca não temos isso, porque nós temos uma produção igual a de todos os outros, mas quem vê o resultado da nossa economia, nós temos a maior quantidade de partilha, maior valor de partilha. É porque nós pegamos os 5 centavos, os 20 centavos, estou metaforizando, né? Mas a grande maioria dos galpões que eu conheço, o pessoal tenta, se pudesse, aumentaria pelo resultado, a gente tem que brigar muito, o rejeito, colocando esses produtos que a gente tem que fazer uma triagem, a triagem da triagem. Estou colocando aqui a história da cultura, né? Eu, quando eu falo com as pessoas, eu digo o melhor lugar, o lugar mais importante de uma mesa, de uma esteira, é onde que vai o rejeito, é na ponta. E a gente tem que pegar o rejeito e triar de novo. Estou colocando isso com nossa papo que é de consciência, né? Quando a gente tem consciência e é dedicado, quando eu falo das 300 mil toneladas, a meta da Braskem, bom, alguém pode dizer, mas o que tem a ver com a Braskem? Digo, bom, mas eu tenho a ver com o planeta. Entendeu? Então a gente trabalha com dedicação, com paixão, não. Quando a gente faz em casa isso, a gente está trabalhando com paixão, não. Mas, infelizmente, a gente não tem no conjunto dos galpões que eu conheço isso. Nós vamos avançando, convencendo cada vez mais. Mas tem alguns galpões que eu preciso de vez em quando visitar, né? Porque temos essa dificuldade ainda, né? Que é de talvez ter menos pessoas trabalhando. Talvez ter menos pessoas trabalhando, mas aquelas pessoas na ansiedade de pegar sua renda por necessidade, né? Fazem, às vezes, a partilha por semana, né? E produzir a maior quantidade possível. É isso que eu queria colocar, né? É um bom ponto, porque tem uma outra questão, né, nessa cultura de que também você acaba, em algumas situações, contaminando, né? Você pega o resíduo, faz, né, de rua, pega só quem te interessa e larga o resto ali, né? De uma forma, você acaba fazendo um trabalho que, em vez de ajudar o meio ambiente, pode atrapalhar, né? Eu acho que esse ponto é um ponto bastante crítico, né? De escolher só o que tem mais valor agregado e deixar o resto. E tem valor, né? Eu acho que é o que você está dizendo, né? Quanto menos rejeito, melhor para o meio ambiente. É mais trabalhoso, mas traz aí mais produto para ser reaproveitado. Fabiana, deixa eu aproveitar e te perguntar, acho que tu já deu uma comentada por cima, né?
mas como é que a Braskem está vendo a questão dos flexíveis mesmo? A ideia é realmente partir para reciclagem química ou vocês ainda tentarão meios de reciclagem mecânica? Como é que tem sido assim, as ideias de vocês? Na parte de pós-consumo doméstico mesmo, pelas nossa experiência até aqui, a gente não encontrou uma saída que não seja reciclagem avançada para esses materiais. Por quê? Porque o custo de produção e perda, quando é flexível, é muito alto. E aí você vai aplicar em mercados com pouco valor agregado, porque a qualidade no final também é baixa. Então, o caminho para o flexível que vem do doméstico, né, do resíduo aí, que é do consumidor, que vem muito misturado, mais sujo e tal, nossa visão é de que assim, esse caminho é muito mais, de fato, para uma reciclagem avançada. O que a gente vê para o flexível é quando a gente consegue ter acesso antes, assim, então o gerador, sei lá, grandes lojas que tem muito, né, aqueles stretch, aquele volume de material, né, que estão naqueles pallets todos, antes de se consolidar, né, e se contaminar com outros materiais, este é algo que a gente está buscando, quer dizer, aonde que tem ali um material gerado diretamente, aí sim eu consigo mecanicamente dar um caminho. Mas se não, o que vem de fato, né, do resíduo de casa, a gente vê pouca oportunidade em termos de escala, né, você consegue pegar talvez um volume mínimo para trazer valor agregado e conseguir puxar esse mercado. Entendi. Gente, mais dúvidas? Mais alguém? A Gabi está com a mão levantada. Se a gente não tiver mais dúvidas, Felipe. Teu áudio está um pouquinho baixo só, Gabi. Eu ia falar, eu não estava entendendo. Vocês me ouvem melhor agora? Agora tá sim. ótimo. Maravilha. Não, eu disse que só se ninguém tiver mais dúvidas, aí eu finalizo aqui. Não. No princípio, é isso. Então, vou aproveitar, né, como o Alceu aí já fez uma apresentaçãozinha no começo, sou a Gabriela, fico aí responsável agora pela gestão, né, do Ser Mais aí nível nacional. Queria agradecer a oportunidade aí da Fabi estar conosco hoje, mas mais do que isso também a participação de todos vocês, lideranças aí das cooperativas. A gente sabe que está aqui junto com a gente nesse momento de capacitação não é algo trivial para vocês, né? Não sair aí do contexto da cooperativa, né, para dispor aqui desse tempo e ouvir um pouquinho, né, da estratégia da Braskem, como que a gente une aí as duas pontas, principalmente agora, né, que a gente começa a acompanhar um pouquinho mais de perto esses fóruns, ouvir de vocês essas dores, né, onde que a gente consegue aí apoiar de uma melhor forma, a gente está olhando para isso dentro do Ser Mais e ouvir, ter essa experiência aqui de escutar um pouco vocês, para a gente também nos ajuda aí nesse caminho, né, de unir a estratégia da Braskem junto com esse programa aí que a gente sabe que traz tanta transformação, né, não só social, né, e também de potencial de negócio mesmo, né, a gente enxerga esse potencial enorme, então estamos juntos aí com Mãos Verdes, que faz um trabalho também incrível, obrigada aí ao Alceu, Felipe, todo o time da Mãos Verdes, e o que a gente puder também ajudar, o que vocês tiverem de dúvidas, agora com a nossa indústria aí de reciclagem, a gente quer ter um momento de levar também algumas lideranças para conhecerem na ponta também, ver depois da triagem, né, como que é feito, então a gente vai aí buscar algum momento para a gente conseguir fazer esse encontro, e estamos aqui super disponíveis, né, com essa escuta aberta para entender onde que a Braskem consegue ainda potencializar esse apoio, né, seja não só financeiro, né, mas eu acho que de conhecimento também, isso, né, consegue agregar muito também na experiência de vocês, né, na condução e na gestão aí das cooperativas. Então, super obrigada, Fabi, e todo mundo da Mãos Verdes e das cooperativas aí.
Muito obrigada, pessoal. Você está... Obrigado, então, pessoal. Acho que nós temos um compromisso com encerrar, né? Então, com as palavras da Gabi, encerramos o nosso encontro e, oportunamente, nós vamos estar divulgando o próximo encontro, o próximo tema, e contamos com a presença sempre de todos vocês. Muito obrigado e obrigado à participação de todos. Obrigada, Bom gente. dia. Bom dia a todos. Obrigado, Bom pessoal. Bom dia, Bom pessoal. dia. Tchau, Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.